Vamos lá, galera. Analisando essa prova aí, concurso de Belém, né? Eu entendi aí uma questão interessante em relação à banca Facete. Ela mudou o estilo de prova, né? Relacionado ao que vinha acontecendo nas provas anteriores. Pode ter dois motivos para isso, certo? Pode ser a questão de mudança de elaborador, de fato, ou pode ser a mudança aí do pensamento, pensando na lógica do que a gente tem esse ano dentro da competição esportiva, né, macro, que é os Jogos Olímpicos. E a banca pode ter, de fato, pensado nisso para focar um pouco mais nessa parte dos esportes, certo? Eu vou falar rapidamente aqui sobre a parte didática, mas o foco aqui é realmente analisar a prova de educação física. A parte didática, de um modo geral, as questões iniciais ali, até a 10, 11, 12, 13, foram questões mais fáceis, mais de leitura atenta, e você consegue eliminar aquelas questãozinha ali apenas, exclusivamente, né, somente. Então, foi muita questão assim nesse sentido de você eliminar as alternativas por essas palavrinhas-chave aí, né? E no final aí realmente pegou, né? No final tinha muitas questões aí mais complexas, muita teoria, muitos autores aí que realmente deixou a situação mais complicada. Eu respondi a prova aqui, né, rapidamente e teria acertado 13 só em didática, né? Então as últimas questões ali eu errei praticamente todas. Então, é uma prova que, de fato, ela não estava tão fácil, né? Assim, por essas questões específicas de autores. Dificilmente alguém deve fechar essa prova, pode ser que aconteça, né? Mas eu acredito que a parte didática ninguém deve fechar. Na parte de conhecimento específico, educação física, a prova não estava difícil, galera. A prova estava tranquila, né, do ponto de vista do que a gente vem estudando, vem analisando. Porém, teve essa mudança de fato, né, para essa perspectiva mais da parte esportiva. 10 questões de esportes, duas de BNCC, três de desenvolvimento motor e aprendizagem motora, duas de avaliação, uma de jogo, uma de metodologia do ensino. Então, assim, não eram assuntos diferentes do que a gente já vem estudando, né? Quem vem numa pegada mais aí focada, né? Quem começou agora, obviamente, talvez não tenha visto todos esses conteúdos. Quem já é das antigas, vocês sabem que a gente já viu todos esses conteúdos aí, né? Uma diferença assim que eu percebi na prova também foi a questão da extensão das questões. Foram questões mais extensas, mais que demandava mais leitura e acabava que você, obviamente, no final ia estar cansado mentalmente, né? De tanto ler ali, estava parecendo mais um Enem, né? Uma prova de Enem. Então, uma mudança radical da banca em relação aos conteúdos foi não ter colocado as questões de abordagens pedagógicas, né, dos autores, né, dos livros ali, e sempre a banca estava tratando disso, e dessa vez deixou de fora. Também não fez citações de alguns autores que sempre estavam lá, né, o Bregolato, que é uma autora, na verdade, ela não aparece nessa prova, então, de fato, teve uma mudança aí, né? Vamos lá, analisar aqui rapidinho essa prova, né? Algumas questões aí para vocês entenderem que realmente a questão aí estava mais na perspectiva de uma leitura mais atenta, né? Para não deixar passar aí algumas besteirinhas. Então, por exemplo, nessa questão do dia 1, né? Na educação escolar, o esporte não deve ser apenas para o lazer dos alunos, mas sim como mediador do conhecimento consciente e crítico na criação, construção e reflexão de suas ações. De fato, na educação escolar, a lógica é essa, né? O item 2, esporte é uma ferramenta para a formação reflexiva, crítica do aluno, formar o cidadão moral e ético, o papel do professor na educação física, por sua vez, utiliza exclusivamente. Aí vem, ó, aquela ideia que a gente sempre fala, né? Por sua vez, utiliza exclusivamente os jogos, aí não, né? Exclusivamente os jogos competitivos para exercitar a socialização e tal. Então, você já tira aí, né? O item 3, né? Fazendo leitura das atividades lúdicas, socialização, tudo belezinha. Então, ficando o item 1 e 3 correto aí, né? Nesse sentido de questão correta, a gente tem aí exatamente a letra E aqui, certo? Essa questão número 2 também, né? Deixa eu só apagar aqui novamente essa questão número 2. Veja, é uma questão extensa demais, né? 22 aqui no caso, né? Que você precisava fazer a leitura com bastante calma, né? E marcar aqui, né, apenas a 3 é incorreta, né?
Então, uma questãozinha que você tem que buscar aqui o erro, né? Onde está o erro. E aí, a questão aqui do futsal pode ser jogado por, logo de cara, né? Ambos os sexos em campos abertos, são formados por dois times de 7 componentes. Aí você já elimina aqui, né? 7 componentes no futsal? Não, né? No futsal você tem ali o quantitativo, né? De 4 na linha, mais o goleiro, 5. Então, essa questão aí já deixava errado. Aqui nessa parte de natação, né? Tem aqui a questão dos estilos, e aí também é uma questão que é mais tranquila, assim, né? Você analisar o que a banca está destacando aqui e entender a relação entre o nado borboleta e o nado peito aí que poderia gerar essa discussão, né? Gerar essa dúvida, né? Mas aí, de fato, aqui é o nado borboleta. A gente tem, nessa questão 25, essa parte de ginástica, né? A corda, massa, fita, bola e arco, não tinha nem o que discutir, questão fácil também. Essa questão 26, a questão mais fácil e que justamente não precisava de tudo isso, né? O que a Boca está querendo fazer Enem dentro do concurso. Olha só, a questão 26, você lê isso aqui tudinho, para quando chegar no final você lê isso aqui, somente isso aqui resolve a questão. Esse modo de entender a educação física permite articulá-la com qual área de conhecimento. A gente sabe que a área do conhecimento da educação física é a área de linguagens, né? Então, você faz uma leitura ali grande de um texto, para no final você marcar somente isso aqui, né? Que é da área de linguagem, tranquilo, não tem estresse, não precisava nem fazer essa leitura toda, só ler essa parte aqui, ó, só ler isso aqui já resolvia, certo? Mas aí a banca, né, coloca aí o texto grande que é para cansar o candidato ali, né? Vamos lá, seguindo aí outra questão de ginástica, né? Questão da, da questão da apostila, né? Que está lá na apostila, as questões das barras, as provas, né? Do masculino e do feminino. Então, também não tem estresse aí você analisar e saber que são as barras assimétricas, barra fixa, paralelas, cavalo com alça e as argolas. Não tem essa parte de fitas e aí você elimina já de cara aqui em todos, ó. Tem fitas aqui, tem fitas aqui, tem fitas aqui e tem fitas aqui. Fitas é na ginástica, na ginástica rítmica, né? E aí a questão está falando da ginástica artística, certo? Então, analisando isso aí direitinho, né, você saberia que a questão ficava tranquila em relação à questão na letra E. Nessa questão 28 aqui, né, a parte de dança, falando especificamente da parte de dança, aí tranquilo também, fazendo a leitura específica de cada um, né? Item 1 e 3 correto e 2 errados. O destaque aqui, né? A banca coloca através dela, ou seja, através da dança, os alunos são impossibilitados de expressar seus desejos pessoais, perspectivas, necessidades. Pelo contrário, né? Através da dança, os alunos têm essa possibilidade aí, né? De expressar sua criatividade, suas necessidades, seus desejos, emoções. É que destaca o conteúdo em relação da parte de dança, certo? Essa questão de avaliação é uma questão que foi bem interessante, porque eles deram uma outra roupagem aqui no tipo, né, na questão específica. Então, a avaliação formativa costuma ter um cronograma e é adotada pela maioria das escolas. Quem tem cronograma é avaliação somativa, né? Aí ele coloca aqui embaixo, avaliação formativa em educação física pode ser feita com teste ou prova formais, sem atribuir nota, apenas avaliar a evolução dos alunos. Para avaliar o progresso dos alunos, você pode fazer teste, pode fazer prova, isso você vai avaliando concomitantemente. Isso não significa que é uma avaliação somativa. A avaliação, para ser somativa, ela precisa estar lá no final, né? Aqui ele deixou claro que é com essa ideia de avaliar a evolução dos alunos. A evolução traz para essa lógica ao longo do processo. Então, você pode fazer aqui, de fato, uma avaliação formativa nesse sentido, também colocando um teste, uma prova, né? E a somativa, geralmente, a escola termina uma nota média que o aluno precisa atingir. De fato, aqui, né,
a nota média é sim para a questão da avaliação somativa, né? Questão 30 aí, né? Então, ficou afirmativa um está incorreta, 2 e 3 estão corretas, né? Na letra A, aí, certo? Essa daqui também é outra questão, né? Muito fácil, de ginástica também, não tinha nem o que discutir, né? Qual a prova seguinte exclusiva das mulheres, né? A prova exclusiva das mulheres é a trave, né? A trave de equilíbrio é exclusiva das mulheres. Então, questão fácil, questão simples, sem estresse. Vamos lá. Outra questão aqui, ó, essa parte de habilidades motoras, né? Aprendizagem motora, desenvolvimento motor, né? Habilidade, motricidade grossa, aí a banca já inverte, né? Precisão e destreza é na habilidade, na motricidade fina, né? Aí inverteu aqui também, motricidade fina está no controle corporal, postura, equilíbrio, é a primeira que o ser humano aperfeiçoa, não, né? O ser humano aperfeiçoa primeiro a motricidade grossa, né? O andar, o correr, aí depois vai trabalhar ali com a parte mais específica, né? A parte mais fina. E o item 3 aqui, né? Falando dessa questão de aprimorar, né? Tudo direitinho aí. Então, fazendo leitura com calma, você consegue chegar na resposta aí sem muito estresse, né? Eliminando o item 1 e 2, deixando só o 3 correto, certo? Então, na letra D aqui. A questão do atletismo aqui, né? Fazer uma leiturazinha com calma, né? Uma leitura com calma para tirar isso aqui, ó, né? Tá tudo certo aqui dentro da lógica do atletismo, só que no atletismo, você não tem essa lógica aqui de chutar, de agarrar, né? De driblar, né? Então, você até tem o arremesso, você tem a corrida, né? Mas não tem essa parte aí específica de outras modalidades, tá? Então, foi só esse ninho aí que a banca colocou aí no meio, algumas outras habilidades que não é específica do atletismo, certo? E aí você conseguiria também eliminar a questão. Isso aqui também, essa questão 34, é uma questão que está lá na apostila também, os estágios, né? Segundo citado por esse autor aqui, Jardim, 2012, mas na verdade é uma perspectiva de outros autores, né? Fitness e pós, alguma coisa assim. Mas a banca deixou tudo certo aqui, não alterou nada. Estágio cognitivo, associativo e autônomo, e também a descrição de cada um, a banca deixou corretinho, então você ia lá e marcava todas como correto, né? Aqui no caso a letra C, né? 34. Letra D, no caso, né? Todas as afirmativas estão corretas. Letra D. 35 é aqui também, né? Aquela aprendizagem motora, a gente viu isso aqui no aulão também, todas as fases, fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. Então, não tinha o que fazer, né? Você, logo de cara aqui, você já pegava a letra A e marcava tudinho aqui, sem estresse, ia embora para outra, dava uma conferidazinha aqui só para tirar essa analítica não existe, né? Aí colocou aqui essa fase motora espacial também não existe, aí aqui analítica de novo, e aqui fase motora cognitiva, certo? E aqui especial também, né? Então, A é totalmente errada aí. Beleza, galera? Questão tranquila também essa daí, né? Apagar aqui para não acompanhar. Vamos lá. 36, essa parte aqui da... Essa questão aqui, 36, eu respondendo ela, foi uma questão que eu errei, porque essa parte aqui, ó, saltos verticais, na hora que eu estava respondendo aqui, na minha mente só vinha aquela ideia dos saltos ornamentais, né? E eu não estava considerando salto ornamental como um esporte de marca, né? Na categoria marca, certo? E aí eu acabei marcando outra questão aqui errada, né? Mas aqui, na verdade, quando ele está falando de natação, esporte de marca, de fato, e os saltos verticais, ele está se referindo ao atletismo, né? Aquela ideia lá do salto vertical, o salto em altura, o salto com vara, né? Então, esses saltos verticais, de fato, eles são esportes de marcas, certo? De marca, né? Ah, e aí, o item 1 está certo, né? O 2 está errado com essa questão
do peso aqui em relação ao lançamento do disco, né, de um modo geral, e o item 3 aqui também da prova de natação, né, com os pratos tiro, crawl, costa, peito, borboleta, também certinho, né? E aí você deixava o item 3 correto, tá? Questão 37, a do jogo, né, ludicidade, e tal, também sem estresse, só fazer a leitura tranquilo, você consegue marcar. Aí, essas últimas questões aqui, né, a questão específica de você entender também a parte de metodologia do ensino, mas sem estresse. E essa questão também aqui que a gente, a 39, né, que a gente também tem a discussão lá na apostila e já falou muito sobre isso, tem nem estresse. Aí você pega o esporte educacional, o esporte performance e o esporte participação, né? Então, esses três, né, aqui, dentro dessa classificação das dimensões, não existe a lógica do esporte competição, nem do esporte recreação, do ponto de vista nomenclatura, né? Apesar do esporte participação envolver essa parte de lazer e recreação, mas o nome não é esse, certo? Então, aqui também só mudou por causa de competição, performance, socialização não, né? Competição também não. Aqui, esporte educacional, esporte performance e errou aqui, né? Recreação, beleza? Então, é aquela história. Tem que entender o que a banca está pedindo e marcar de acordo com o que os autores escrevem, né? E não com o que você acha, certo? Vamos lá, e para fechar aí, mais uma questão também de analisar os itens, né? Que a prova foi muito extensa em relação a isso, então acabou, acabou gerando, eu acho que um estresse para a galera que estava fazendo, do ponto de vista dessa questão do cansaço mental, de um modo geral, né? Mas é isso, galera. A questão, assim, a prova não estava difícil, né? A prova não estava difícil, ela estava, assim, cansativa, ela estava, do ponto de vista de algumas coisinhas específicas, como essa aqui, nada borboleta, nada crawl, tá? Essas coisas para você analisar direitinho, né? Mas, assim, nada demais, né? Nada demais. Com muita calma, paciência, você conseguiria resolver, né? A parte de avaliação, tranquilo também. A segunda questão de avaliação, que ficou um pouquinho mais complexa, deixa eu ver ela aqui de novo, que uma outra questão aqui de avaliação, essa daqui, né? Essa questão aqui que me gerou também uma dúvida aqui em relação a essa parte específica aqui, ó, da avaliação sumativa. Deve-se basear em todo o processo de aprendizagem, levando em consideração, né, a avaliação diagnóstica formativa e o potencial de desenvolvimento de cada aluno. Então, essa leitura aqui fica uma leitura um pouco confusa para mim, e aí eu estava pensando na lógica aqui de que esse item poderia estar errado, mas é um item que está certo, tranquilo? De modo geral, assim, o que aconteceu de fato é que a banca mudou a sua forma de elaborar a questão, né? A prova, de modo geral, principalmente do ponto de vista da educação física. Na parte didática, não, assim, caiu questão de LB, caiu questão de PPP, caiu questão dos autores, das teorias, né? De um modo geral, caiu questão do PCN, que a gente discutiu lá no aulão também, mas na educação física mudou muito, né? Nessa lógica de ter muitas questões de esporte e não ter cobrado as questões de abordagens pedagógicas e outras questões aí de BNCC, tranquilo? E aí agora é foco total, pensando aí no concurso de Mamanguape, já esperando possivelmente uma prova parecida com essa, né? Então, focar aí quem errou muitas questões dos esportes, focar nessa parte aí, dar uma revisada, ginástica, atletismo, né? Porque a banca pode vir com essa mesma pegada, certo? E se preparando também para o que a banca possa fazer no sentido de voltar para o estilo dela, né, o estilo tradicional, com as questões lá de BNCC, abordagem pedagógica, avaliação, dança, né, jogo, certo? Então, fica a dica aí para pensar nessas duas perspectivas. Valeu, galera. Abraço, até a próxima.